médico, meu filho não tá falando, doutora. Ou tá falando ba, 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 ba. Aí o médico vira para eles e fala assim, não, mas tá tudo bem, tá tudo dentro da normalidade. Até os 3 anos ele vai falar. E aí vai se passando o tempo. O médico se retira dessa responsabilidade de dar o diagnóstico, porque a criança pode vir a se desenvolver, de fato acontece, só que é muito pouco. O que a gente fala para os pais, gente, não tem contraindicação de terapia, não é um tratamento medicamentoso. Muito pelo contrário, se todas as crianças, se todas as pessoas pudessem receber, né, o tratamento psicoterápico, porque exige muitas demandas de atenções em terapias comportamentais, para quem já atua em contexto clínico, né, Dani? Uhum. Mas é uma questão médica mesmo. Hoje em dia, graças a Deus, nesses 2 anos que eu estou atuando, tem melhorado, sabe? Tem crianças que estão chegando com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, mas de fato, hoje ainda para mim, a maioria das crianças que chegam são de 4, 5 anos. Infelizmente, mas é por causa dessa responsabilidade médica mesmo e por ser um tratamento novo também no Brasil, né? Principalmente em Cuiabá, gente. Mais alguma dúvida? Alguém aí com dúvida? Cal, o que eu estava lendo nessa aula que eu deixei para eles, porque de fato eles já tiveram 2 aulas falando sobre a compreensão de analogias e metáforas, né, dentro do campo da linguagem. Uhum. E aí, nessa última aula, que foi um bônus para eles, assim, na verdade, quem solicitou mais esse viés para o autismo foi o grupo da noite. Né? Eles são mais curiosos nesse sentido, né? E aí, o que eu li nesse último texto que eles têm acesso, né? Que é o artigo que eu passei para eles. Que a compreensão acerca que são estudos novos, assim, novos que eu falo assim, são poucos estudos, e o que se tem, eu não sei se de alguma maneira vai ter ou não uma aplicabilidade hoje, né? Uma vez que o estudo que eu peguei já está um pouquinho antigo. E aí, o que ele falava, né, dentro desse desenvolvimento de linguagem voltado para o autismo? É uma possibilidade. Então, por exemplo, tudo que eu já tinha trazido para eles, dessa compreensão do desenvolvimento da linguagem para dentro de uma norma, ok, né? E aí ele trouxe a ideia do quê, Cal? Que, de alguma maneira, ele queria separar esse teórico, né, a compreensão de várias concepções, enfim, de metáforas simples e metáforas complexas. E essas metáforas, então, simples, seriam as metáforas que os autistas poderiam ter um campo de domínio. Ou seja, por quê? Porque esses são de comportamentos privados. Então, é a experiência sensório-motora, que é o que você está fazendo o tempo todo. Né? Então, sendo reforçado de alguma maneira, ele vai conseguir pelo menos ter esse domínio. Só que ficou um questionamento para mim, porque ele diz o quê? As metáforas complexas, que aí ele faz essa divisão. Mas, enfim, não sei. Ele fala assim, bom, essas metáforas complexas, elas vão depender da mediação, vamos dizer assim, do contexto social, que eles têm uma alta dificuldade, né, de promover sociabilidades, e do quê? E do contexto cultural, de pegar os sinais, as convenções. Né? E aí eu fiquei pensando que até, não sei se faz sentido para ti, mas assim, que até o comportamento privado, por exemplo, ele é mediado. Então, assim, não tem como você, porque ele separa, só que eu fiquei pensando assim, poxa, de alguma maneira, quando a gente, enquanto humano, a gente precisa da mediação de um adulto que vem com toda essa carga. Então, ele vem com uma carga de um social, ele vem com uma carga de um cultural, e ele vai fazer o quê? Vai mediar essas relações aí que permeiam também a linguagem, entre outras. E eu fiquei pensando, será que tem como a gente dissociar isso? Sabe, assim, será que esse campo, ele dá conta? Foi uma coisa que me veio, assim, desse estudo que eu li, sabe? Eu falei, gente, é legal a gente poder pensar nisso, quando a criança consegue nomear, consegue classificar o que está acontecendo com ela, né? Só que, para mim, ela vai ter sempre a mediação do social e do cultural, que eu acho que não distancia, Não, sabe? Eu acho que está não envolvido. desassocia, né? Não sei. Mas é uma questão muito peculiar, Dani. É muito.
É muita de análise clínica, sabe? Depende muito do caso. Eu entendo o que o autor quis trazer, porque, assim, citando um exemplo para você, das crianças com qual eu atendi, a maioria era severas, a maioria era sem repertório verbal nenhum. Então, assim, hoje, das crianças com que eu trabalho, eu te diria que 3 eu conseguia trabalhar analogias e metáforas nesses 2 anos. Entende? Então, eu entendo o seu posicionamento em relação à intermediação de uma outra pessoa e do contexto cultural. Uhum. E é exatamente isso que a gente faz, né? A nossa profissão faz a intermediação para trazer eles para a interação social, para estar instalando comportamentos, utilizando os reforçadores para manter o comportamento, né? Uhum. Só que a gente precisa sair de cena também para eles terem uma independência, entende? Sim, o que Eles que eu fiquei assumirem o pensando? papel ativo. O que que eu fiquei pensando? Que para ele, por exemplo, aí eu não sei, aí é uma questão que você compreende mais, que seria uma questão natural, o sensório motor e essa percepção, entende? Eu não vejo dessa forma, porque se você não tiver lá e não fazer essa mediação, por si só ele não vai fazer essa analogia, porque isso é uma analogia, né? Sim. Então, assim, o que que eu fiquei pensando? Não sei. Eu falei, poxa, mas até para fazer essa, como fala, eu nomear, né, tudo isso dentro dos comportamentos privados, eu vou precisar do outro, porque é assim que o humano se desenvolve. Eu não sei, foi o que eu fiquei pensando, mas eu achei legal o que ele trouxe. É exatamente isso, faz todo sentido. Mas é porque o que eu entendi do autor é que assim, ele classifica dentro do campo, fazendo análise clínica de cada perfil, porque sim, tem autistas que vão atingir aquele complexo, mas a maioria está aqui nesse simples, Isso que entende? ele fala, é bem isso. Ele fala assim, bom, não é para todo mundo, entendendo aí o que tem por trás do diagnóstico. Então, eu Sim, consigo ainda ter um domínio no primário, e aí você percebe isso, que eles conseguem ter um domínio no primário? sim, exatamente. É até uma questão assim que as pessoas, quando eu falo que eu trabalho dentro da área no autismo, né? As pessoas falam, nossa, mas eles são tão inteligentes, né? Aí eu viro assim, a televisão mostra isso, né? As crianças super dotadas, as crianças super inteligentes, mas a realidade é bem diferente disso. Entendeu? Sim, sim. Não é E isso. até porque, para o pessoal que está tendo o processo do desenvolvimento, gente, para a gente até medir outros tipos de inteligência, concebendo várias outras, e não só um teste como a gente tinha para medir, né, qual que é o QI que você tem, a gente precisa da aquisição da linguagem para mediar todas as outras habilidades. Né? Então, se a criança ela já apresenta um atraso na linguagem, eu já vou ter dificuldade lá na frente em outras habilidades. Tá? Então, assim, aí a gente vai, óbvio, trazer parâmetros se quiser medir, mas isso ela já vai ter atraso, então isso já diz algo. Né? Sim, exatamente. Porque tem a linguagem de comunicação receptiva e expressiva, né? Então, se a criança não entende o que o interlocutor fala, ela não vai conseguir reproduzir, né? E aí não tem aquela troca, não existe, gente, não existe. E aí a gente entra na sessão para ensinar uma criança a sentar, entra numa sessão para esperar a criança esperar, entra numa sessão para ensinar o contato visual, igual eu falei para vocês, que é uma linguagem não verbal que a gente menciona, né? Sim. Deixa eu ver se eles têm alguma dúvida. Gente, vocês estão por aí? O que vocês estão achando? Estão com dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Aproveita, Cauana. Professora, bom dia, é Bom Rosimar. dia, querida. Não é nem dúvida, é a respeito de ouvir alguns comentários, e tem, na verdade tem essa dúvida. É, existem somente traços de autismo? Tipo, a pessoa. Porque você ouve essa fala já da pessoa mais adulta, e eu li que eu tenho um traço, por isso eu tenho essa ou aquela dificuldade. Isso é real? Isso é ciência?
Não necessariamente. Eu acho que as pessoas que trazem essa questão dos traços estão se escondendo de um diagnóstico, porque o autismo, como todos os outros transtornos, tem uma classificação, né, de características para a pessoa apresentar aquilo ou não. Então, eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, mas eu tenho um padrão muito rígido, eu sou muito inflexível com determinada coisa. Não, gente. Vamos olhar para a história de vida dessa pessoa, né? Vamos fazer uma análise clínica do contexto que ela foi inserido, que ela está inserido, por que ela está mantendo esse comportamento, para a gente não analisar os diagnósticos também, sabe? É até uma coisa que eu fico assim, que as pessoas ficam, mas isso é traços do autismo. Aí vale a pena também a investigação se tem alguém na família para ela estar pontuando isso, ou se é uma questão que ela apresenta outros comportamentos e ela está se escondendo de um diagnóstico, mas traços de autismo, não. Pode Sim, ser que apresente por demandas comportamentais mesmo. sim, Né? sim. Isso que na verdade, era essa dúvida mesmo. Por quê? E é interessante a gente ouvir sobre escondendo-se, porque quando se diz autismo, é só um traço de uma dificuldade, mas eu sou muito bem em tal, e como diz assim, autismo não se mexe, porque isso aí já nascia assim mesmo. Então quando você fala esconder-se, parece que é só uma palavrinha, mas pode estar ocultando uma personalidade, características outras, e que o diagnóstico é qualquer outro menos este. Ok. Exatamente. Obrigada. E no contexto, na questão adulta, o que a gente percebe muito mesmo é essa questão tanto de expressões de sentimento, né, que eu mencionei para vocês, e a questão da interação social mesmo. São pessoas que, eu até comentei com uma amiga minha, a maioria são muito literais, assim, a gente vê até na questão do relacionamento com a própria mulher mesmo. Eu vejo, assim, as nossas mães que a gente acompanha, eu falo que elas são mulheres maravilhas, porque aquelas super-heróis, sabe? Porque ter um filho autista, correr atrás de todo o tratamento, tá em várias terapias e ainda estar acompanhada de um esposo que não é participativo nisso, porque eles estão lá fechados no mundo deles, que a maioria deles, como eu mencionei, tem o diagnóstico, né? E o déficit dele, a maioria são na interação social mesmo. São pessoas que não têm amigos, são pessoas mais restritas, assim, sabe? Não tem tanto filtro social, enfim. Mas tem a questão do diagnóstico aí, né? É válido a gente olhar para o contexto social dessa pessoa mesmo. Sim. Importante é. E tem um diagnóstico com adulto também, que é muito hipotetizado no campo da psiquiatria, tá, gente? É esquizoide. Então, ele também é muito parecido com autismo. Então, é o que a gente transita aí para adulto, que tem comportamentos também restritos no campo social, vive no mundo interno, é muito literal, né? Tem dificuldade de ir para o campo abstrato. Isso é um pouco assim, mas tem um pouquinho. Você tem que começar tipo, a investigar mesmo para ver o que está acontecendo, entender os critérios, tá? Mas são os dois que a gente sempre fica ali no campo do adulto, né? O esquizoide um pouquinho e o autismo ali que a gente acha que é um pouquinho parecido. Tá? Ok, obrigada. Sueli, quer fazer alguma pergunta, querida? Ai, quero sim. Seguinte, professora... Não se cale. Eu quero saber se tem como identificar um autismo. Eu sei que tem algumas coisas que a gente pode estar verificando, mas eu não sei assim. Por exemplo, uma criança que não tem 2 anos ainda, mas ela anda dessa forma que ela estava falando, na pontinha do pé, não fala direito ainda. Seria alguns traços ou seria da própria idade? De repente pode ter um aprendizado melhor depois? Ela tem 2 anos? Ela não tem ainda 2 anos.
Ela deve ter 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Mas a comunicação dela tem pelo menos um mamá, um a. Tem. Então, assim, é tentativas, né? A gente fala assim, inicialmente eles vão vir com uma letrinha, que é água, né? Enfim. E a questão do contato visual também, reciprocidade dele, quando você procura ele, por exemplo, você vai fazer cosquinha, ele sorri para você, ele olha para você, ele tenta alcançar um objeto, tipo, tá com a chupeta na mão, ele vai tentar pegar, ou ele fica mais parado, ele tem a iniciativa de se engatinhar, né, andar, como você mencionou. Assim, igual eu falei, o diagnóstico é bem complexo, são vários comportamentos que apresentam, desde a seletividade alimentar também, às vezes a criança come só toma leite, não come nada pastoso, por exemplo, né, que são as papinhas. Ou tem muita aversividade a barulho, né, que a gente falaria alteração sensorial, ou que são relacionados ao toques, né? Tem uma busca por se autorregular através de alguns objetos, fica mordendo muito os mordedores, fica com aquilo o tempo inteiro. Então, assim, é a frequência do comportamento e são vários comportamentos para fechar um diagnóstico, sabe? Mas o médico foca exatamente naquilo que eu falei, nessa interação social que o bebê vai tentar almoçar com você, vai sorrir para você em cócegas, vai estender o bracinho pedindo mais para você jogar para cima. Essas pontas dos pés aí assustam muitas pessoas, mas às vezes é uma questão da condição motora dela que facilita para ela estar caminhando, não necessariamente que tenha uma relação com o diagnóstico. Mas é muito importante estar em acompanhamento médico, né? No caso, pediatra, no tempo certinho, né? De 6 em 6 meses, para se tiver alguma coisa que vocês estiverem observando, pontuar. Porque, assim, o tratamento que a gente oferece, as crianças estão em desenvolvimento, mas o período que elas mais aprendem, que o cérebro cria mais sinapses de aprendizagem são nos primeiros anos de vida, né? Então, a gente fala ali que até os 5 anos, eles aprendem muito, 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 muito. É igual o nosso metabolismo em relação ao emagrecimento, né, gente? Na infância, na adolescência, a gente percebe essa oscilação e essa facilidade para estar emagrecendo. Depois de uma certa idade já fica mais difícil. O neurônio, o cérebro funciona dessa mesma forma. Quanto mais cedo a criança receber as intervenções, né, o tratamento, mais fácil dela estar desenvolvendo e ser uma criança mais autônoma, né, ter mais possibilidades de estar interagindo, enfim. Certo? Entendi, professora. Obrigada. Eu tenho Entendi, agora alguns ficou claro. materiais também, se vocês quiserem, eu posso estar enviando para vocês estarem lendo, né? Como eu falei, tem a Maíra Gaiato, o Thiago Lopes, que fazem vídeos e disponibilizam no YouTube também, para você estar conhecendo mais sobre a área. É interessante, né? Para a gente aprender um pouquinho mais, porque, assim, diante de tudo que a senhora falou, fica bem mais claro, porque não é só um pezinho ou um não falar, mas é um contexto, né? Sim, sim. E a gente pode estar ajudando outras pessoas também, né, gente? Às vezes seu sobrinho ou seu vizinho está apresentando alguns comportamentos, principalmente a gente da área da saúde, que assume esse papel também de fazer as orientações com as pessoas, né? De estar denotando, observando algum comportamento restrito, procura um médico, né? Quem sabe ele possa estar te orientando melhor, está te ajudando, faz uma avaliação. Hoje, quem nos ajuda muito nessas observações são os professores. E aí a gente está tentando mobilizar, tentando levar cada vez mais o conhecimento sobre o autismo para ser ajudado nisso, porque hoje
A gente tem um estudo que é 68 crianças, a cada 68 que nasce, uma é autista. Mas para daqui 10 anos, a cada 2 crianças que nascer, uma será autista. Então, o diagnóstico está mais acessível, mas existe estudo que, de fato, existirá mais crianças autistas mesmo. E aí, algum questionamento sobre isso? Quais serão as etiologias, uma vez que vai aumentar o número de, né? Complicado. Eu já penso na saúde pública, amiga. Esse povo vai ter que fazer alguma coisa, porque... Ontem, amiga, eu estava numa reuniãozinha de amigos e eu tenho uma amiga que é neuropediatra, né? E a gente estava falando justamente sobre um diagnóstico mais amplo, bom que ela faz parceria, por exemplo, com o Júlio Miller, faz parceria com o Francis, que está no Júlio Miller, que é geneticista, então ela consegue, em alguns casos mais graves, assim, ou raros, né, conseguir aí um exame desse, né, quando não é possível. Uhum. E eu estava falando justamente isso com ela. Eu falei, como é que a gente vai chegar, então? Eu falei, é uma hipótese, né? Porque eu gosto de mexer com o que não é humano, né? Mas o que é um fator que pode influenciar na etiologia, né? Eu falei, por que não investigar as causas ambientais, por exemplo, que é o que o Rafa está fazendo lá no laboratório? Será que o defensivo agrícola ou agrotóxico, que é na verdade, a gente só está mudando a terminologia, né? Ele pode ser um dos fatores que pode, de alguma maneira, pode potencializar aí, né, na causa? Não sei. Né? Porque até então a gente não tem muita coisa produzida sobre isso, são hipóteses, né? Então, o que pode ter na água? O que está acontecendo aí? Aí isso é uma coisa para a gente poder pensar, e vocês que vão formar, ou para quem quiser ir para mestrado e doutorado, gente. Então, imagina, se daqui um tempo, a cada 2, pelo menos, é 2? Um vai ter, né, o diagnóstico. E o que está acontecendo nesse ambiente que é um fator que potencializa, né, isso? É uma questão para a gente poder pensar e pesquisar mesmo, né? Sim. E muito válido, né? Tem pais, as pessoas mais envolvidas no autismo são pessoas familiares, assim. Então, pessoas que criaram um sistema, pessoas que estão em estudos, palestrantes, professores, enfim, a maioria são pais de crianças no autismo que, assim, abandonaram tudo para eu preciso descobrir, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso, entendeu? Sim, sim. Então, é uma coisa bem complexa ainda que está em estudos, né? A gente não tem muita... E o que eu fico pensando, Cal, para a gente já caminhar para o encerramento já, porque a Cal tem as atividades dela, né? A agenda dela. Eu fiquei pensando assim, como eu dou desenvolvimento 1, acho que só a Adri que está aqui, não sei se é essa Gabi, que tiveram, por exemplo, eu estava falando sobre, por exemplo, os transtornos de neurodesenvolvimento, e principalmente agora o TEA, talvez ele tenha uma linha de base para o próprio desenvolvimento que a gente não vai ter como atender. Quando a gente está fazendo o desenvolvimento, a gente tem a norma como parâmetro, né? Uhum. E talvez daqui a um tempo a gente construir, então, por exemplo, né, ou que a literatura comece a fazer isso, uma própria linha para o desenvolvimento do autismo. Porque já que cada um tem um jeitinho de funcionar na vida, né, esse parâmetro da norma não atende, né? Então, eu não sei se eu concordo 100% com você, eu acho que eu precisaria pensar e estudar um pouco melhor sobre isso, porque quando a gente adapta, a gente exclui, né? E assim, claro que eles têm as dificuldades deles, né? Nem todos chegarão aqui, igual eu falei, né? Pouquíssimos eu consegui trabalhar analogias e metáforas, mas assim, se eu crio um marcos do desenvolvimento para ele, considerando a possibilidade do que eles têm, eu diminuo muito as possibilidades deles, porque assim, hoje a gente traça um plano de intervenção correspondente para a idade dele, por exemplo. Chega no meu consultório e tem 3 anos. Mas eu vou precisar trabalhar ali habilidade de comunicação não verbal ainda, igual eu falei, de ensinar a sentar, contato visual e tudo. Mas eu tenho que olhar para a idade dele também, porque senão eu vou estar atrasando mais ele ainda
E será que é importante eu ensinar para ele um acenar ou eu ensinar ele a falar sim? Sendo que a maioria das pessoas se comunicam através da fala. Então, é nisso que eu estou dizendo, porque o que a gente tem na linha do desenvolvimento? A gente trabalha com a norma. A norma é o outro. E aí, por exemplo, quando eu dou desenvolvimento, a gente não tem muita coisa que se fale de autismo, entende? Eu tenho o parâmetro da norma para mim trabalhar com esse público. Quer dizer, o que eu estou falando? Que de alguma maneira a gente ter algo produzido para a gente compreender o desenvolvimento do desenvolvimento do autismo, entende? Assim, é óbvio que a gente está dentro de uma convenção social, só que quando a gente está tendo desenvolvimento, a gente não trabalha com essa perspectiva, sabe? Sim. Não tem. Então, a gente trabalha com a perspectiva de transtorno. E se a gente entende que ele funciona no mundo por essa via e a gente vai trabalhar com processos de aquisição, desenvolvimento de habilidades, né? Por que não pensar já? Mas eu acho que isso é que a gente está fazendo agora. Ter literatura suficiente, produzir pesquisa para ter parâmetros para isso. Porque o que a gente tem, né? Até ano passado, início do ano, a linha do desenvolvimento normal. Então, é essa que você tem, né? Da norma, que eu falo o quê? Das crianças que não têm autismo, né? Então, é isso que eu estou dizendo. E por que não, né? Talvez daqui a um tempo isso se pense, não sei. Ou talvez eu não tenha mesmo. Ou talvez não. Tipo, não sei. Oi. Só Mas eu acho uma pergunta. Eu não sei se isso foi colocado, porque eu entrei um pouquinho, já tinha começado, mas aí agora a senhora falou a respeito da proporção de casos, né, que poderão estar entre de 2 para 1, né? Uhum. Quais são as hipóteses? Existem já hipóteses sobre este estudo? Porque, como a professora Daniele mesmo falou, a nível de ambiente, de agrotóxico, porque quando, agora é uma hipótese minha, quando nós temos hoje o número de crianças com relacionamentos sistêmicos familiares, assim, um tanto ausência mesmo, né? Muitos recursos, tal. Se existe já uma possibilidade, existe uma hipótese de que seja essa desconexão? É possível, na verdade, o que eu estou colocando? É uma hipótese de outra coisa qualquer, menos o autismo, né? Porque o autismo ele vai se dar no desenvolvimento, né? Mas se eu entendi a sua pergunta, se é em relação à ausência familiar e o uso de tecnologias, não faz correlação. As pessoas, hipóteses do porquê se dá um diagnóstico, igual eu mencionei, hoje são por fatores genéticos, né? 80% é por fatores genéticos. Sim, sim, eu entendi isso. Então, na verdade, eu caio novamente na pergunta que eu fiz no primeiro momento. Eu entendi. Ok. Na verdade, eu estou querendo juntar aqui qual é a hipótese do autismo de uma outra visão. Não. É genético e é desta forma que ocorre. Ok. Era só para esclarecer minhas próprias hipóteses e dúvidas aqui no meu entendimento. No caso, dentro do que você citou, Rosimeire, seria demandas comportamentais mesmo, né? O autismo vem de uma gravidade um pouco maior. Sim, tá? Sim, onde existem, na verdade, na formação mesmo, o desenvolvimento. Ok. Entendi, ao certo. Tá. Certo, professora. Obrigada. E aí tem pessoas, tem várias posicionamentos de que a vacina causa autismo, não sei mais o que, alimentação causa autismo. Pessoas fazendo-se disso para ganhar dinheiro, para ganhar nome, pessoas que abandonam a vida para, igual eu mencionei, a maioria são pais, né, para tentar buscar a causa de tudo isso. Mas hoje, dentro dos estudos que a gente tem, são por fatores genéticos mesmo. Tá? Sim.
Ok, então, alguém quer perguntar mais alguma coisa para a Cauana? Não? Bom, Cal, então a gente quer agradecer sua presença, já até extrapolamos o tempo, sabemos que seu tempo é raro, né? E o quanto eu implorei para você Mas estar aqui nesse dia. imagina. Imagina assim, né? A gente que agradece, a gente sabe o quanto que a gente não sabe do assunto, né? São várias hipóteses aí. Eu acredito que vocês também têm várias hipóteses, e é bom isso, porque é com a hipótese que a gente se move, que a gente produz pesquisa, que a gente produz coisas novas, né? Vocês aí estão num contexto prático, né? De dar atuação, enfim. Das intervenções mesmo, né? Sim. E vai até uma questão que a nossa supervisora estava discutindo, que é na prática mesmo que a gente vai visualizando e vendo quais são as necessidades, né? Claro que tem o campo da causa, do diagnóstico, que é uma coisa assim, uma busca dos pais, uma questão social também, né? Mas para a gente que está na prática ali, no dia a dia, a gente fala como que eu posso resolver isso? Como que eu posso intervir nisso? E aí a gente vai fazendo a troca com esses profissionais de mais tempo, né? Que estão mais habilitados. De Mas muito maneira. obrigada pelo convite, Dani. Estou à disposição para quem quiser saber mais, conhecer mais sobre o autismo. E para você também. Quando precisar, estou aqui. Bom, alguém quer agradecer que Cauana disponibilizou o tempo dela para estar com vocês? Porque assim, gente, o que está acontecendo? Na época que a gente estudava, isso não acontecia. É o que eu falei para vocês. Né? A gente tinha desenvolvimento, a gente não sabia, a gente sabia que tinha desenvolvimento e que aspectos que influenciavam, e ponto. A gente não entendia pouca coisa. A gente tinha processos psicológicos básicos ou funções superiores ou funções psicológicas, nomenclatura que for, e a gente também não entendia como usar isso, né, no campo. E, de alguma maneira, hoje, depois que a gente já formou, como a Cauana trouxe, foram surgindo novas possibilidades de atuação. E o autismo, por exemplo, trabalhar com o público sempre existiu, na verdade. Como eu já estou há mais tempo na pública, isso sempre acontecia pelo CACIES, né, por instituições, então, que públicas gratuitas. Então, essa assistência já acontecia, né, dentro das secretarias, principalmente da educação e os centros de reabilitação. Né? Então, a gente tinha já isso. Só que esse interesse pelo autismo, fico pensando eu, Cal, e se você também não pensou, o que aconteceu, né? O que está acontecendo aí que de um tempo para cá isso foi ganhando destaque, né? Então, assim, agora as pessoas estão mais interessadas, as pessoas querem pesquisar. Então, é o que a Cauana está falando. No campo das intervenções, isso está se construindo. Agora que a gente está tendo parâmetros para isso. Né? Então, daqui a um tempo já vai ter mais coisas produzidas. Quando eu falo parâmetro, gente, é produção mesmo de pesquisa, tá? É dessa maneira que a gente produz conhecimento. Eu produzo conhecimento e tenho o quê? Essa linha aí para mim poder ter um parâmetro do que pode ser. E aí o sujeito se configura, tá ali se apresentando, às vezes com uma coisa diferente, mas o que eu tenho de norte? Isso aqui que a literatura está me apresentando. Fala, opa, isso não é consonante. Opa, isso aqui já está defasado. Opa, eu percebo que o sujeito que está na minha frente já apresenta outras coisas. E o que a gente vai fazendo conforme o mundo vai mudando, a gente sabe que o sujeito se desenvolve por várias influências. Eu vou lá e acrescento. Então, hoje, isso já não me atende. Então, o que eu tenho aqui na minha frente? Isso, isso e isso. Né? Então, é para a gente poder pensar o quanto esse campo é novo, pioneiro aí, e o quanto vocês podem ter interesse, para quem gosta, ir para a área da pesquisa. Ter um campo de domínio no conhecimento também. Né? Porque é isso que a gente vai trabalhando. E nas intervenções, como a Cauana está trazendo. Quero agradecer, foi bem enriquecedor. Eu cheguei em casa agora, estava ouvindo fora, mas assim, deu para absorver bastante, tirou alguns questionamentos, né, que eu tinha a respeito. Foi muito top. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, gente. Então, certo. Então, a gente se vê de noite, amiga.
Isso. E Até mais tarde. beijo, vai trabalhar então. Beijo. Até. Obrigada. Tchau. Tchau.